E eu sei o trabalho que dá para arrumar uma linha mediana, seja ela superior ou seja ela inferior, né? Então, a gente tem condições de precocemente prever que pode acontecer desvios dessa linha mediana. A gente tem como evitar que essa linha mediana, tanto superior ou inferior, ela seja estabelecida na oclusão do nosso paciente, desde que a gente esteja atendendo ou monitorando esses pacientes desde pequenininhos, né? Eu falo que mais importante de que você atender um paciente precocemente é você monitorar esse paciente precoce. Tem condições de acompanhar essas crianças lá, 10, 11, 12 anos de idade, com alguns detalhes, com algumas observações simples, a gente tem condições de manter essa linha mediana sem desvio. Tá? É o que a gente vai falar hoje aqui para vocês mostrar alguma coisinha. E quando essa linha mediana passou, né? Não passou por você, não passou por a gente não teve essa oportunidade de monitorar e intervir para que essa linha mediana superior ou inferior seja desviada, então a gente pega às vezes o paciente numa fase um pouco mais adulta e agora a gente tem que tratar, a gente tem que resolver o problema da linha mediana e buscar soluções dentro da ortodontia, seja ela convencional, que você trabalha com convencional, seja ela com autoligado ou seja com alinhadores. Então, quando eu tive o contato com o sistema autoligado, como eu estava falando com vocês em 2007, desde lá eu trabalho única e exclusivamente com o sistema autoligado. Por quê? Porque no meu ponto de vista, na minha avaliação, os benefícios que eu tenho com o sistema autoligado e os benefícios que os meus pacientes e os meus tratamentos têm com o sistema autoligado, eu acho mais interessante, mais benéfico, mais lucrativo também. Com o sistema autoligado, ficou muito mais tranquilo a gente corrigir a linha mediana. Eu falo que, lógico, tudo tem diagnóstico, tudo tem avaliação, tudo tem planejamento, e de acordo com esse diagnóstico, com esse planejamento, e posicionando os wins, que é o tema da live, né, a correção da linha mediana aplicando a mecânica dos wins, que são os stops, a gente chama de win, que são os dispositivos que são colocados no fio, né? A gente chama de win, muitos chamam de stop, porque o win. Vocês vão ver o ganho que a gente tem posicionando esses wins corretamente no tratamento agora das linhas medianas. Tá? Então, quando eu tive contato com esses benefícios, quando eu tive contato com o sistema autoligado, eu enxerguei uma nova maneira de trabalhar. Então, lógico que tudo tem que ter critério, tudo tem que ter avaliação, tudo tem que ter diagnóstico, tudo que tem que saber o que você está fazendo, e o posicionamento dos wins para a correção da linha mediana vai ajudar e vai maximizar muito os resultados da sua biomecânica. Como é que eu posso usar os wins, que alguns conhecem e chamam de stop, para a correção da linha mediana? Então, eu gosto sempre de fazer um breve, não é histórico, mas uma breve introdução, porque eu não vejo ortodontia sem diagnóstico, tá? Então, você observa nesse quadradinho aqui, ó, que é uma maloclusão que atinge 21% da população. Sendo desse universo, 62% com desvios da linha mediana inferior, 38% com desvio da linha mediana superior e 46% desse universo com desvios da linha mediana superior e inferior. Então isso quer dizer o quê? Que num universo de 100 pacientes, vamos dizer assim, 20 pacientes têm algum tipo de desvio de linha média, seja superior, seja inferior ou em ambas, mostrando ali nessa tabelinha, nesse quadro, que a linha média inferior é a que tem uma maior incidência, tá? Isolada ou em grupo com a superior. Então, para que a gente vai fazer sempre um tratamento de alguma coisa, a gente tem que entender qual é a etiologia disso, né? Para que a gente possa fazer o tratamento disso aí direitinho, para entender primeiro onde está o problema. Entendendo onde está o problema, eu consigo achar a solução. Então, a etiologia que a gente tem dos desvios da linha média são inúmeras, são várias. Tá? São todas essas aí que eu procurei e fiz o levantamento aí na literatura, e a gente tem várias causas, várias etiologias para esse problema do desvio de linha média. Porém, o que eu observo
mais clinicamente são essas que eu coloquei em azul, tá? Que são giroversões, apinhamentos e perda precoce de dente descido na região anterior, na primeira fase transicional dos dentes. Então, naquela fase, na famosa fase do patinho feio, né, quando o paciente começa a trocar os incisivos superiores e inferiores, ainda muito pequeno, lá por volta dos 6 anos e meio, 7 anos, a criança ainda é muito pequenininha, e aí recebendo dentes de adulto. Então, essas podem ocasionar perdas precoces desses dentes descidos, criando espaços para que os dentes permanentes migrem ou para a direita ou para a esquerda, de acordo com o espaço que foi adquirido com a perda precoce desse dente descido. A gente vai dar uma olhada nisso durante essa apresentação, tá bom? Então, essa perda assimétrica e precoce dos dentes descidos é considerado até normal, né? Naquela, como eu disse agora há pouco, nessa fase do patinho feio. E nessa fase é normal termos apinhamento. Como eu acabei de dizer, uma pessoa ainda, uma criança ainda recebendo dentes de adultos. E esses apinhamentos podem levar a uma perda precoce de dentes descidos, fazendo com que essa linha mediana, ou superior ou inferior, desvie para um lado ou desvie para o outro. Então, se eu sei que é por volta dos 6 anos, 7 anos de idade, que começa a ter a troca dos dentes, e essa troca dos dentes pode levar a uma perda assimétrica pela falta do espaço que os dentes permanentes estão tendo na hora lá da erupção, então eu tenho que começar a pelo menos monitorar os pacientes por volta dos 6 anos e meio, 7 anos de idade. Tá? Então, eu sempre, quando alguns pacientes me perguntam qual é a melhor época para trazer os seus filhos, para a gente dar uma avaliada, eu sempre falo por volta dos 6 anos e meio, por aí, que é quando começa a troca desses dentes anteriores. Então, é normal nessa fase eu ter o apinhamento, esse apinhamento gera uma perda assimétrica de dentes descidos e os dentes permanentes, tanto superiores quanto inferiores, eles podem migrar para a direita ou para a esquerda, desviando então essa linha mediana. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, uma panorâmica. Observando a panorâmica, eu vejo que eu tenho o incisivo lateral, o 12. Olha lá, sempre quando eu falo com essa imagem fantasma, né, que você vê um dente e você vê por trás outro dente, então eu chamo de 12 fantasma aí nesse caso, ou ele está por vestibular, ou ele está por palatino, por lingual. Eu só observo incisivos laterais por vestibular, inclinados para vestibular, em pacientes classe 2, 2. Né? Fora isso, pela retroinclinação dos incisivos centrais superiores e a inclinação normal desses incisivos, ou exageradamente para vestibular, desses incisivos laterais. Mas normalmente eles estão pelo palato. Então essa imagem aí fantasma, vamos depois conferir nas fotos intrabucais, mostra para mim que alguma coisa está errada, quer dizer, no mínimo falta espaço. Veja que o 11 está encostado no 53. Tem um pequeno diastema aqui, mas o 11 está encostado no 53. Tem esse pequenininho diastema que é insuficiente para esse lateral erupcionar num posicionamento normal. Já o lateral do outro lado, o 22, observa que ele está vindo tranquilamente, ele tem espaço ali, tá certo que o canino descido pode atrapalhar um pouquinho, mas ele está numa posição muito mais favorável, muito melhor do que o 12, certo? Então, eu tenho que entender o que é que está acontecendo. Se aqui é que está certo, ou se aqui é que está certo, ou qual o lado que está errado. Então, a gente se baseia sempre, né, vamos dizer assim, colocando como que a linha mediana inferior, já que os meus dois caninos se encontram mais ou menos na mesma altura, os dois incisivos centrais superiores na mesma altura de erupção e os laterais na mesma altura de erupção,
sem avaliar ainda a oclusão, eu estou considerando que no inferior está correndo tudo bem e que a minha linha mediana inferior está correta. Então, o que acabou levando essa minha linha mediana superior, esse desvio dessa linha mediana superior para a direita do paciente, né, e esquerda da panorâmica? Eu não posso afirmar porque nós já pegamos o paciente nesse estágio. Mas eu posso deduzir ou imaginar que o 11 começou a erupcionar primeiro do que o 21. Como ele tinha uma largura mesodistal grande, ele acabou reabsorvendo a raiz do 51 e levou o 52 junto. Então ele acabou erupcionando e promovendo a risólise tanto do 51 quanto do 52. E com isso ele acabou migrando para a direita do paciente, para a esquerda da foto. Automaticamente, quando o 21 foi erupcionando, ele já migrou um pouco mais para a direita, por isso que ele acabou reabsorvendo só o incisivo central. Também dirigiu um pouco mais para a direita do paciente, sobrando espaço para o lateral. E a hora que o 12 foi nascer, o espaço para ele já tinha sido eliminado, e com isso o 12 acabou nascendo, erupcionando por lingual, por palatino. Então, deduzido isso, porque houve uma perda precoce aí do 52, que possibilitou um espaço para que houvesse a migração do 11 e do 21 para a direita do paciente, para desviando com isso a linha média superior para a direita. Tudo bem? Então, dá uma olhada na boca aqui, ó, nas fotos oclusais. Veja que aqui... deixa eu voltar um pouquinho. Veja que aqui é nítido o desvio, o espaço para o 22 que está vindo, o 12 erupcionando aqui no palato, veja que espaço zero para ele. E aqui eu tenho uma condição, como o lateral escapou, girou e escapou da raiz dos caninos, eles não reabsorveram esses caninos, então não houve perda precoce, por isso que a linha mediana inferior continua correta. Se por acaso, vamos supor que esse lateral aqui não tivesse girado, ele reabsorveria esse canino, porque veja, imagina ele bem posicionado aqui, ele ia erupcionar, reabsorvendo a raiz do 72, ia levar o 73 junto, ia sobrar um espaço aqui, todos esses dentes migrariam, desviando a linha média inferior. Tá bom? Então, veja agora aqui um zoom maior para que você possa enxergar melhor aí. Veja o desvio da linha mediana. Eu vou falar mais para frente um pouquinho em relação ao diagnóstico, como que eu faço a avaliação para saber se essa linha mediana está desviada para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, eu estou me baseando pela sutura palatina mediana. Veja que a linha mediana superior está desviada para a direita do paciente, esquerda da foto. Com certeza, o 11 levou o 51 e o 52 junto. Veja aqui que a gente tem o desvio, né, totalmente desviado para a esquerda, fechou o espaço. Olha como o tamanho desses incisivos são grandes no sentido mesodistal. Compare ele com o tamanho do canino descido, veja como são muito grandes, então com certeza ele reabsorveu o central e o lateral, e com isso ele reabsorveu a raiz e houve o desvio da linha mediana. Dá uma olhada em norma lateral, o espaço que eu tenho aqui para o 22 descer, já que todo mundo migrou para a direita do paciente, e o diastema que aparece na panorâmica, veja que clinicamente falando é praticamente nada, um diastema irrisório, certo? Fora isso, uma inclinação lingual, né, palatina desses incisivos, que também impediram uma vestibularização desses incisivos inferiores, prejudicando ainda mais o espaço para os inferiores nascerem, aumentando esse apinhamento do inferior. Tudo bem? Então, não é o que eu quero que você entenda, é para você ficar de olho nisso. O que é isso que eu quero chamar a atenção? Fica de olho no seguinte, faz esse monitoramento mais precoce, por volta de 6 anos de idade, 6,5, 7.
A gente sabe que hoje não tem mais aquela cronologia. Às vezes eu atendo criança, menina principalmente. Ontem ou antes de ontem eu fiz uma avaliação, uma menina de 10 anos para completar 11 com todos os dentes na boca, os segundos molares já em erupção. Então essa coisa de cronologia, ela já caiu um pouquinho por terra hoje. Mas a gente tem que se basear em alguma coisa. Então eu sempre falo para os meus pacientes, por volta dos 6 anos e meio, trazer o filho para que a gente comece a fazer o monitoramento. E o que é para você ficar de olho que eu coloquei ali? Isso foi um dos motivos que eu precisei colocar odontopediatra dentro do meu consultório para que a gente não tivesse problema de eu pedir extração precoce ou de um lateral ou de um canino para que a gente não tivesse o desvio de linha média. Tá? Então eu vou voltar aqui só para você entender uma coisa, que é o que é para você ficar de olho e ficar atento nisso, para não promover desvio de linha mediana do seu paciente. Ó. Vamos supor que esse paciente aqui, quando esse dente estivesse nascendo e a gente já constatasse por radiografias, por análise clínica, que esse dente estava levando a raiz também dos 52, eu pediria a extração dos 62, mesmo ainda estando longe o período de sua esfoliação. Então isso foi um problema, porque às vezes eu pedia... Acontece mais no inferior, eu estou dando exemplo do superior, mas acontece mais no inferior e em relação aos caninos. Então no inferior, nasciam os dois centrais, quando começavam a nascer os laterais, ou um canino de um lado ou o canino do outro começava com uma mobilidade precoce, ia cair a primeira, ia esfoliar primeiro, e aí todo mundo migra para o lado do canino que esfoliou primeiro. Então, às vezes eu mandava requisição, mandava encaminhamento, tudo no meu consultório não sai sem estar em 2 vias, assinado e carimbado por mim e pelo paciente. Então eu pedia para o paciente, leva a sua menina, leva seu menino a uma odontopediatra que eu não tenho aqui e pede para ela tirar o canino, o 83, vamos dizer assim, porque o 73 está esfoliando precocemente para não ter o desvio dessa linha mediana. Vários pacientes voltavam porque a odontopediatra lá, não sei, por falta de conhecimento ou não ter domínio sobre isso que nós estamos falando aqui hoje, mandava os pacientes de volta sem fazer a extração. Várias vezes, não foi nenhuma nem duas. Eu precisava ligar às vezes para o odontopediatra, explicar o que eu queria, por que eu queria, e isso o tempo passa e a coisa vai andando. Então eu procurei colocar o odontopediatra hoje dentro do meu consultório. Hoje eu estou sem, né? Por causa da pandemia a gente está sem ainda, aliás faz um tempo que eu estou sem. E para acabar com esse tipo de problemas, eu tenho indicação dentro do meu próprio consultório e a coisa andar. Então isso que vocês têm que ficar de olho nessa idade. A perda dos dentes tem que ser simultâneas, bilaterais. Perder os 2 centrais, perder os 2 laterais, perder os 2 caninos. Lógico, se você está percebendo que um está esfoliando, mas o outro também já está com mobilidade, está para cair daqui um tempinho, ótimo. Agora, se você está percebendo um desnível de esfoliação desses dentes e com provável desvio da linha mediana, peça a extração do dente descido, mesmo que seja precoce, tá bom? Então, é a dica que eu dou, é isso que você tem que ficar de olho para que a gente pegue esses pacientes numa idade mais avançada, sem o desvio de linha média. Então eu não preciso estar me preocupando também em tratar a linha média desses pacientes. Tudo bem? Então falamos um pouquinho da etiologia e do que você deve ficar de olho lá no paciente. E aí a gente sabe que a linha mediana ela afeta diretamente a estética do sorriso do seu paciente. Tá? Então nós temos uma pirâmide aqui do lado que é chamada de uma pirâmide de agradabilidade estética. Por que isso? Porque o que é bonito para mim, o que é belo para mim, pode não ser para você e vice-versa. Então eu não vou falar assim, o que é bonito, o que é belo, o que é bacana. Nós vamos falar do que algo que tem que é agradável. Esteticamente ele é proporcional, esteticamente é agradável. Então, na cabeça, né, na pirâmide, nós temos, você vê um número muito pequeno de pacientes que ocupam a ponta da pirâmide, que são pacientes esteticamente agradáveis. O maior corpo da pirâmide são pacientes que estão esteticamente aceitáveis e a base da pirâmide, que pacientes esteticamente desagradáveis. Então,
o desvio da linha mediana, se ela for superior, ela causa um efeito estético muito desagradável no sorriso do meu paciente. Então eu colocaria que um desvio da linha mediana superior faria o paciente, deslocaria esse paciente para a base dessa pirâmide. E um desvio de linha média inferior, onde às vezes a gente não consegue nem perceber que o paciente tem algum desvio, ou se perceber, é uma coisa muito mínima, eu colocaria o paciente como esteticamente aceitável. Então, uma regra que eu sempre trago no meu consultório e falo para os meus alunos e explico para os pacientes é o seguinte: a linha mediana superior ela tem que estar coincidente com a linha mediana da face, enfim, com a linha do V, do sulco do lábio superior, que é a linha que mais está ligada à estética do sorriso do meu paciente. Essa é a chave principal, eu tenho que sempre alinhar a linha mediana superior. A linha mediana inferior, como a própria revisão da literatura mostra para nós, ela aceita um desvio de 3 milímetros para a direita ou 3 milímetros para a esquerda, desde que os caninos estejam em classe 1. Entendeu? Linha média superior tem que estar centralizada. Linha média inferior aceita um desvio de 3 milímetros para a direita, 3 milímetros para a esquerda, desde que os meus caninos estejam em classe 1. Ué, mas como é que vai acontecer isso? Como é que eu vou ter minha linha mediana superior coincidente, meus caninos em classe 1, e eu posso ter minha linha mediana desviada, inferior desviada tanto para a direita ou para a esquerda? Posso ter uma discrepância de tamanho dentário, tá? Posso ter dentes com formato ou tamanhos diferentes que levam essa linha mediana para um lado ou para o outro, certo? Então esse é um modelo clássico, né, que todo mundo usa para ver o que é estética. Aí todo mundo acha, quer dizer, todo mundo não, o Cláudio, eu sei que acha que o Cláudio acha o Tom Cruise gato, o Cláudio acha o Tom Cruise, é um sonho de consumo do Cláudio, é o Tom Cruise. Mas veja que ele tem um grande desvio de linha média. Então, por exemplo, estudando o conjunto da obra, assim, vamos dizer assim, ele poderia estar aqui, para alguns, né, no meio da pirâmide ou na ponta da pirâmide, avaliando a face do Tom Cruise. Mas se a gente fizesse uma macroanálise ou uma microanálise no sorriso desse paciente, sem ignorar quem é, o sorriso dele é comprometido devido ao grande desvio de linha mediana superior que esse paciente tem para a esquerda. Tá bom? Isso está na literatura. Ó. Sob o ponto de vista dentário, tá? O desvio de linha mediana aqui, ó, pode estar, para você ver, a linha mediana superior, ó, elas podem estar desviadas e inferior, desviada 4 milímetros para a direita ou 4 para a esquerda, que passa a ser imperceptível para leigos. Então, às vezes, a gente está lá brigando por 1 milímetro, meio milímetro para acertar aquela minha linha mediana, e aí você vai para a literatura, você vê que leigos não notam essa diferença de 4 milímetros para um lado ou 4 milímetros para o outro. Lógico que a gente tem que estar sempre procurando procurar a excelência dos nossos tratamentos. Mas veja que a literatura foi buscar o que leigos tinham sobre essa percepção, e quando essa linha mediana, tanto superior quanto inferior, pode estar desviada até 4 para um lado e 4 para o outro, passa a ser imperceptível. Para mim, para nós, lógico, 4 milímetros é muita coisa, né? Muita coisa. Então, dói nos nossos olhos olhar uma linha mediana com tanta magnitude assim desviada. E aí a gente tem os outros pacientes que não são Tom Cruise, mas que o desvio da linha mediana deles também interfere na estética do sorriso deles. Então, nenhum aí é tão belo quanto Tom Cruise, ou até mais, dependendo do ponto de vista de cada um, mas veja que o desvio da linha mediana compromete, tanto superior quanto inferior, compromete a estética do sorriso de todos esses pacientes. Então, falamos da etiologia, da estética e da função. Então, automaticamente, a gente sabe que quando a linha mediana... Vamos passar esse slide, que esse slide não está... agora melhorou o foco. Automaticamente, a gente sabe que, como eu chamo de efeito dominó, toda vez que você tiver a linha mediana centralizada ao final de um tratamento ortodôntico, né, automaticamente todo o restante dos dentes eles estão
também encaixados, que é o que a gente fala da função, né? Então, envolver assim esse acerto da linha entre as linhas medianas automaticamente também envolve a intercuspidação e o engrenamento de todos os dentes e automaticamente o restabelecimento da função, certo? Agora, para a gente chegar num denominador comum, a gente pode tratar essa linha mediana de várias maneiras, como a gente já fazia lá no convencional. Eu posso fazer desgaste interproximal, eu posso fazer distalização, extração, uso de elásticos ou aplicar uma biomecânica usando os wings, que são conhecidos como stops. Então, eu tenho que definir com precisão a linha mediana, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre falou nos nossos cursos, sejam de imersão, seja de residência clínica, e eu, como sou o coordenador dos planejamentos dos tratamentos ortodônticos híbridos, a definição, o diagnóstico da linha mediana, ele é fundamental. Isso a gente precisa saber com exatidão se a linha mediana superior é que está desviada ou se a linha mediana inferior é que está desviada. Tá? Então isso é ponto principal, principalmente agora com os alinhadores e os toys. A gente tem que tomar o máximo de atenção e definir com muita clareza qual linha mediana está desviada ou se ambas estão, para que lado e mais ou menos a quantidade que tem desse desvio. Isso vai definir a biomecânica que eu vou empregar para esse paciente para saber como arrumar o desvio dessa linha mediana. Tá bom? Então eu tenho que definir com precisão. E a gente definia isso, aprendeu a definir isso, usando, né, o plano sagital mediano, que vai da glabela, subnasal e até o ponto mentual. E aí a gente define que essa linha mediana está coincidente, superior ou inferior, está coincidente ou não com o plano sagital mediano, e aí a gente quantifica se está para a direita ou se está para a esquerda. Sabendo que o plano sagital mediano pode ter várias interferências, eu posso ter desvios de septo, desvio de nariz, posso ter assimetria de face para a direita, para a esquerda, e isso pode gerar muitas dúvidas para que a gente defina corretamente com certeza, com precisão, a linha, onde está a linha mediana. Então eu comecei a trabalhar mais no microcosmos, vamos dizer, no microespaço, me baseando pelo sulco do lábio superior, o vizinho do lábio. Então a linha mediana superior, então eu estava trabalhando mais próximo da parte estética. Então o vizinho do lábio superior, o vizinho do sulco do lábio superior tem que estar coincidente com essa linha mediana superior. Porque, veja, um paciente ele também pode, mesmo a gente fazendo o plano sagital mediano, se eu for partir para o micro, aqui para minha microavaliação, o paciente levanta um lábio mais do que o outro lado, ó, desviando o vizinho do sulco do lábio superior para a direita, isso vai interferir no meu diagnóstico ou dificultar esse meu diagnóstico da minha linha mediana. Então, como que eu trabalho hoje? Como que eu faço hoje? Eu vou trabalhar, olha lá, tá vendo? Ó, o vizinho do lábio, veja que como ele puxa mais, esse lábio aqui é até mais, essa curvatura desse lado ela é até mais alta do que do outro lado. Então, veja que ele pode desviar o meu ponto de referência, que é o V do lábio superior, que é o V do sulco do lábio superior. Então eu tenho muitas interferências extrabucais que podem estar alterando o posicionamento dessa minha linha mediana e dificultar com isso o meu diagnóstico, a minha precisão de alinhamento, de diagnóstico. Então, como é que eu faço? Hoje eu me baseio pelas fotos oclusais. Hoje eu me baseio pela sutura palatina mediana. Tá? Então, na maxila, eu me baseio pela sutura palatina mediana e consigo definir agora mais intrinsecamente falando, vamos dizer assim, mais dentro da própria maxila mesmo, ignorando qualquer desvio ou assimetria que eu tenha esquelético-muscular da face desse paciente, e com isso eu tenho uma assertividade muito maior, eu sou muito mais assertivo
em definir se essa linha mediana superior está desviada ou não. Fica mais fácil da gente visualizar e mais fácil da gente diagnosticar. Veja aqui o desvio, né, como fica fácil de ver quando a gente se baseia pela sutura palatina mediana. Então, eu tenho o desvio da linha mediana superior, nesse caso, para a direita do paciente ou esquerda da foto, facilmente diagnosticada, facilmente entendida. Tá? No inferior, como é que eu me baseio? Eu me baseio pelo freio lingual. Então, no superior eu me baseio pela sutura palatina mediana e no inferior eu me baseio pelo freio lingual. Então, o freio lingual é coincidente com a linha mediana dentária inferior ou a linha mediana dentária inferior, para estar bem posicionada, deve ser coincidente com o freio lingual. E aí você vê um caso já finalizado e, como eu disse, caso meu, tá? Um desvio de linha mediana inferior para a direita, aceitável 3 milímetros para um lado, 3 para o outro, desde que a linha mediana superior esteja correta e os caninos em classe 1, em chave de canino ideal. Tá bom? Então é assim que eu determino o diagnóstico das minhas linhas medianas. Pelas fotos oclusais da maxila e da mandíbula, me baseando na maxila com a sutura palatina mediana e na mandíbula pelo freio lingual. Ok? Boa dica, né? É assim que eu faço. Então vamos agora ver tratamento, né? Discutimos um pouco diagnóstico e como é que eu posso tratar a linha mediana. Então a gente pode tratar dessas 4 maneiras. Eu posso tratar usando elásticos intermaxilares, eu posso tratar fazendo desgastes interproximais, eu posso tratar fazendo distalização de dentes, ainda mais agora com os IZCs e os buccal shelves, e eu posso também, em alguns casos, praticar exodontia. Então, eram essas 4 modalidades de tratamento que a gente tinha até então, antes de surgir o sistema autoligado, que hoje me proporciona uma 5ª maneira, que é o uso dos wins. Graças ao sistema autoligado, graças a essa nova realidade, graças a essa nova opção de tratamento, graças a uma nova modalidade, uma nova abordagem de tratamento. O diagnóstico, por isso que eu fiz antes, o diagnóstico é o mesmo, o diagnóstico não muda. A única coisa que muda é a maneira de tratar. E isso a gente sempre falou do sistema autoligado desde o início dos nossos cursos, desde o início das nossas aulas. Vamos ver agora como é que eu uso os wins para correção dessa linha mediana. E agora tem alguns, como sempre, detalhes e pontos importantes. Preste atenção a partir de agora, que agora aqui vai ser os pulos do gato. Como é que a gente vai estar trabalhando, empregando os wins na correção das linhas medianas. Tanto superior, tudo que eu vou falar aqui vale tanto para o superior quanto para o inferior. O que eu quero que você preste atenção e que a gente já falou para você, que é a dica para você entender. Muita gente fala assim, eu tenho dúvida sempre aonde colocar os wins, eu não sei aonde que eu coloco os wins e tal. E aí o que eu falo para você, sempre vai trabalhar pensando nessa dica que a gente sempre dá dos wins. Você tem que entender que toda maloclusão gera um excesso de fio. E o que é que eu vou fazer com esse excesso de fio? Esse é o ponto-chave que você tem que entender. O que é que eu vou fazer com o excesso de fio gerado pela maloclusão? Então eu vou passar de novo esse filminho para você entender. Os wins são esses dispositivos metálicos que a gente acopla aos fios. Pode ser em qualquer lugar, pode ser na região posterior do arco, pode ser na região anterior do arco, vai depender o que é que eu quero que esse excesso de fio redirecione os dentes, posicione os dentes. Então, na hora que eu posicionar os wins, eu vou direcionar a movimentação ortodôntica no sentido do tratamento desejado para esse paciente. E o que eu quero que você entenda agora, ó, olhando por oclusal, se eu passar em uma linha e calcular o perímetro desse fio, o comprimento desse arco de uma maloclusão e imaginar ele tratado ou sem maloclusão, sempre
o problema da maloclusão vai gerar para mim um excesso de fio. E eu tenho que entender o que é que eu vou fazer com esse excesso de fio. Usar esse excesso de fio a nosso favor, posicionando o IN ou na anterior, ou na posterior, ou na direita, ou na esquerda. Com isso eu vou falar para esse excesso de fio: caminhe para frente, caminhe para trás, caminhe para a direita, caminhe para a esquerda, de acordo com a necessidade do caso. Na dúvida, toda maloclusão gera um excesso de fio. O que é que eu vou fazer com esse excesso de fio? Eu quero que ele jogue os meus dentes para frente, eu quero que ele expanda minhas arcadas, eu quero que esse fio corra para trás, eu quero jogar isso para a direita, eu quero jogar para a esquerda. Então, de acordo com a necessidade de cada caso, ainda bem que a gente tem esse excesso de fio, aonde eu vou posicionar esses wins e vou direcionar a movimentação ortodôntica para a maneira que eu quero, para a maneira que o caso necessita. Ok? Preste atenção aqui, ó. O excesso de fio é aquilo que eu já falei para vocês. Eu tenho que entender o que o excesso de fio vai me ajudar. E direcionar e posicionar os wins de acordo com esse excesso de fio me ajude a resolver o problema. E outro ponto importante é o mapeamento. Então, toda vez que eu estiver avaliando um desvio de linha média, a não ser que seja por causa de agenesia ou por caninos inclusos, se não tiver agenesia de nenhum dente ou se não tiver nenhum canino incluso, fatalmente eu vou ter um mapeamento. Tá? Fatalmente. Porque foi esse mapeamento que gerou a perda precoce do dente descido e que acabou resultando num desvio dessa linha mediana. Então, o mapeamento eu tenho que avaliar de duas maneiras. Ó. Vamos supor, se eu tenho mapeamento e o desvio da linha mediana para o mesmo lado, isso é, eu tenho o desvio da minha linha mediana para a esquerda e eu tenho o mapeamento também do lado esquerdo. Ou eu tenho o desvio da minha linha mediana para a direita e eu tenho o mapeamento também para a direita. Então, resumindo aqui, o mapeamento do mesmo lado do desvio. Então, mapeamento mais desvio, ótimo, perfeito para a gente aplicar a biomecânica de wins, que é o que acontece na maioria dos casos. Né? A maloclusão, o desvio da linha mediana, é gerado por um mapeamento pela perda precoce de dentes descidos, a não ser que seja uma agenesia, ou a não ser que seja canino incluso ou algum outro dente incluso. Agora, se eu tiver o mapeamento do lado oposto ao desvio, quer dizer, eu tenho o desvio para a esquerda da minha linha mediana e o mapeamento na direita, ou eu tenho o desvio para a direita e o mapeamento no lado oposto da minha esquerda, aí, minha gente, complicou para a gente trabalhar com a biomecânica de wins. Aí eu vou ter que parar para pensar em quê? Em elástico, em stripping, em distalização, em elástico, strip, distalização ou extração dentária. Tá bom? Então, esse é um detalhe importante para você entender. Isso é uma dica, são pontos que a gente tem que estar avaliando. Se o desvio está para um lado e o mapeamento também está para o mesmo lado, bingo, ótimo. Se o desvio está de um lado e o mapeamento está para o outro lado, complicou, biomecânica de wins já fica um pouco mais complicado a gente entender. Então, a live de hoje é para entender como a gente vai estar usando os wins. A gente pode trazer em outras lives umas outras soluções para desvio de linha média quando a gente não tem o mapeamento do mesmo lado do desvio, ok? Hoje nós vamos falar sobre consertar a minha linha mediana com a biomecânica dos wins. Para isso, o mapeamento, o desvio e o mapeamento tem que estar ambos para o mesmo lado, que é o que acontece na maioria das vezes. Tá bom? Então vamos lá, olha lá. Então eu tenho os dentes e a minha linha mediana aí está em rosinha. Esse é o posicionamento correto da linha mediana. Então eu tenho minha linha mediana desviada para o lado direito do paciente ou lado esquerdo da foto. E eu tenho o mapeamento para o mesmo lado. Então, o que a gente acabou de ver? Quando eu tenho desvio para um lado e o mapeamento do mesmo lado, bingo! Ótimo, perfeito, vai dar tudo certo. Basta eu entender o que é que eu tenho que fazer com esse excesso de fio
que eu tenho que entender, o que eu tenho que fazer com esse excesso de fio para direcionar os dentes na movimentação que eu quero. Então, se eu não posiciono os wins, por isso que às vezes a gente vê colegas falando, eu faço o sistema autoligado, você vai olhar as fotos do colega, não tem win. Então, o win, quem faz autoligado tem que entender de win. Quem faz autoligado tem que entender de stop. A gente não usa stop, a gente gosta de falar win. Porque se eu não coloco win, esse fio vai correr para todos os lados. Uma parte ele corre para a distal e a outra parte ele vai correr para a direita, para a foto e também para a distal. Agora, eu tenho que entender, eu quero isso? Se eu quero isso, ótimo, então, beleza. Mas eu não quero isso. Eu não quero que esse fio corra, eu tenho que entender aonde eu vou aplicar esses wins. Eu não quero que esse fio corra aqui para trás. Porque se ele correr para trás, eu perco o potencial de arrumar essa linha mediana. Então eu quero que esse fio não deslize para a distal. Se eu não quero que esse fio que ele não deslize para a distal, aonde eu tenho que colocar o win? Em qualquer mesial desses dentes. Pode ser na mesial do 15, do 16 ou do 17? Pode. Porém, existe um outro detalhe que a gente já falou isso na aula de win, e quem já assistiu a aula com a gente ou faz o nosso curso online, que está disponível para vocês fazerem, que tem tudo o nosso curso online, mais de 40 horas de aula para você fazer. Você não pode colocar na mesial do 15. Por quê? Lembra que a gente já comentou? Não se coloca o win na curva. Por quê? Porque eu transformo essa curva num segmento de reta, eu posso ainda mais aumentar o notching aqui nessa região. Tá bom? Então eu poderia colocar, neste caso, um win na mesial do 16 ou na mesial do 17. Então eu quero o quê? Que esse fio corra para a direita da foto e para a distal. Então, desse lado aqui, ó, eu não posso ter win em nenhuma mesial, porque se eu quero que o fio corra para a distal, eu não posso ter win aqui em nenhuma mesial. Tudo bem? Então, onde eu vou pôr o win? Olha lá, na mesial do 16. Na mesial do 16. Tá? Como a gente também explica e fala, se você está começando agora, a estudar agora, se não tiver apiamento, foi o que eu falei, William, que aí a gente vai ter que tratar de outra maneira, ou com elástico, ou com stripping, ou com distalização, ou com extração. Beleza? Então, eu sempre falo o seguinte, wins, sempre 2. Então, para que você aqui entenda primeiro, para depois começar a fazer as variações, bastaria colocar só esse win na mesial, tá bom? Mas, para que você entenda perfeitamente, sempre 2, coloca um outro win, olha lá, animação. Coloca um outro win ali também na distal do 16, tá bom? Só para você primeiro fixar esses passos que o win são sempre 2. Depois você vai variando. Nesse caso, como eu disse, bastaria ou bastava apenas um win na mesial desse molar, certo? Com isso, o que eu fiz? Eu travei que esse excesso de fio corra para a distal, não vai correr porque o win não deixa correr, e o fio que a gente trabalha não é termoativado com memória de forma, então ele vai voltar à forma original, fazendo com que todo esse excesso de fio e esse apiamento, a hora que esse dente entra aqui, empurra para lá, a hora que esse dente vai entrar aqui, empurra para cá. E aí eu falo que virou, fico muito tranquilo agora, que eu falo que ver grama crescer, como ver grama crescer. Entenda que a gente sempre tem uma resultante, a gente sempre trabalha com binário. Eu tenho uma resultante vestibular e paramesial, já que eu coloquei o win aqui na distal. Vai expandir e vestibularizar e vai para mesial. Então eu tenho esse conjunto, lógico, os dentes que estão mais próximos, como as setas mostram, tem uma resultante maior. Quanto mais longe, essa resultante vai diminuindo, tá? Ok? E aí, então, a linha mediana vai acertando até ter o acerto da linha mediana. Então, fica muito tranquilo e rápido
de corrigir. Então, um detalhe, aqui é um detalhe que eu quero falar. Bom, finalizou a expansão, acertou a linha média, tá? Pensa comigo, acertou a linha média. Eu continuo tendo, olha lá, eu preciso de mais expansão. Eu tendo ou não apiamento. Vamos supor que eu continue tendo ou não apiamento aqui. E eu preciso de mais expansão. Mas a linha mediana centralizou, eu tenho que reposicionar os wins. Que é o que eu falo, mais ou não, ou tão importante quanto entender o posicionamento inicial dos wins, é entender que, de acordo com a resposta que eu vou tendo, às vezes eu tenho que reposicionar esses wins. Então eu posicionei esses wins aqui na mesial do 16 para que eu tivesse a correção da linha mediana e todo esse conjunto girasse para a direita. E agora, se eu ainda tenho apinhamento ou se eu preciso de mais expansão, eu tenho que reposicionar esses wins, levando agora lá para frente, lá para mesial e distal do 11, ou mesial e distal do 21, ou distal do 11 e do 21. Olha esse caso aqui. Esse caso aqui nem é meu, esse caso é do Cláudio. Chegou para ele com uma ortodontia, magnética invertida. Vocês já ouviram falar dessa ortodontia magnética invertida? Olha o bracket colado de pé. E esses são aqueles brackets antigos da Morelli, que a gente começou a usar a Morelli, e eles soltavam as soldas e tal, do corpo. Não eram brackets monobloco, né? O corpo era soldado à base, e aí às vezes soltava. Mas esse caso apareceu lá para o Cláudio, e para resolver a bruxa. Então, o que a gente acabou de ver? Ó? Desvio da linha mediana superior para a direita, e o apiamento do mesmo lado. Certeza. Isso aqui foi o exemplo que a gente deu lá na radiografia. Você viu que a criança que eu mostrei tinha esse problema. E essa não é a criança, é um outro adulto que aconteceu a mesma coisa. O central, quando foi erupcionar, acabou levando o lateral junto, desviou todo mundo para a direita e o lateral não tinha espaço para nascer. Como não é classe 2-2, ele nasceu lá pelo palatino, ele nasceu pelo palato. Olha quem, o negócio aqui tá bravo, hein? Ó, entrou aqui Fernando Manhães, agora acaba de entrar e o apiamento desse lado. Vamos ver agora o que a gente comentou aqui. O que é isso? Bingo, perfeito. Desvio da linha mediana e o apiamento do mesmo lado, posicionamento de wins vai resolver esse meu caso clínico fatal, muito fácil. O desvio da linha mediana, colocamos os wins do lado direito, esse aqui é o Demon 2, lembra aí, Glauber, do Demon 2? Demon 2, acertando a linha mediana, que eu quero jogar todo mundo para a direita para acertar essa linha mediana. Então fica fácil, que eu falo, fica tranquilo, porque se eu posiciono os wins na posição correta, fica fácil para corrigir. Olha o desvio da linha mediana, trocou-se o aparelho, o sistema, eu tenho a linha mediana desviada para a esquerda, eu tenho o excesso de fio em vermelho também para a esquerda. Basta eu posicionar o win aonde? Em qualquer dente aqui, ó, posterior ao apiamento na mesial. Então, se eu coloco aqui na mesial do primeiro pré, o que é que vai acontecer com esse excesso de fio? Foi agora, com esse posicionamento de win, redirecionado para a correção da minha linha mediana. Tá? Então, aquilo que eu falo para vocês, preste sempre atenção nisso. Esses dois é nossa história, é isso mesmo, Demon 2. Nossa história. Isso aí é onde tudo começou lá atrás. Então, ó, excesso de fio, com o desvio da linha mediana, posicionando o win na posição correta, a gente vai ter a correção. Olha lá o que eu falei agora há pouco. Ó. Então, você percebe que esse segmento do arco ainda está um pouco atrésico. Esse segmento do arco precisa de mais expansão, porém a linha mediana está corrigida agora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que redirecionar os wins para a região anterior. Ó. Na distal, mesial distal do 11, mesial distal do 21 ou distal do 11, 21.
Porque se eu manter o win aqui, esse apiamento vai fazer com que essa linha mediana aqui, que estava desviada para cá, arrumou, ela desvia, ela passa para o outro lado. Então eu tenho que entender não só o posicionamento inicial dos wins, mas a dinâmica que esses wins vão tendo durante o tratamento. Então, como a linha média tinha arrumado e precisava de mais expansão, reposicionou-se esses wins para a região anterior do arco, para finalizar a o que aconteceu? Para finalizar a bioadaptação e a linha mediana finalizou. Certo? Veja aqui, ó. Nesse caso, as duas linhas medianas estão coincidentes, porém ambas desviadas para a direita. A superior está desviada porque tem agenesia de lateral e a inferior está desviada porque teve perda precoce do canino. Então, montei o aparelho superior, veja ali que pela foto oclusal, e aí a agenesia do incisivo lateral. Então, lembra que eu te falei que o apiamento só não vai estar junto ou presente ao desvio se eu tiver agenesia de algum dente ou canino impactado no palato, tá? Então, usando o protocolo do PEX, envolvendo todos os dentes na mecânica, fio 014 termoativado, levantes oclusais e posicionamento dos wins. Então, esse win aí também pode ser, para acertar a linha média nesse caso, chamado, né, se eu não tivesse... Se o dente tivesse ali ou se não tivesse trabalhado com esse win, o fio passaria plano e eu fiz um excesso de fio, que a gente chama de win ativo. Então esse win ativo, como eu tenho esses diastemas aqui também, ó, esse win ativo, e aqui eu tenho os pontos de contato justos, esse win ativo vai rodar todo mundo para a direita lá, da foto, né? E vai acertando a linha média e ao mesmo tempo que acerta a linha média, abre o espaço para fazer o implante. Então eu estou usando o win aí, agora chamado ativo, quer dizer, eu estou criando um apinhamento, eu estou criando um excesso de fio nessa área para que rode para a direita, para acertar a linha média e abrir o espaço para a colocação do implante. Tá bom? Mas isso aí é tema para uma próxima aula, para uma próxima palestra, tá bom? Uma próxima live. Mas vamos ver o inferior. Veja aqui, ó, espaço zero para esse canino. Espaço zero para esse canino. Então, quais seriam as opções de tratamento aí? Muitos poderiam pensar em fazer extração do 34. Muitos podiam pensar em fazer extração do 34. Né? Já que eu tenho uma falta de espaço de um canino todinho. Ou poderiam agora colocar um buccal shelf e fazer uma distalização, sabendo que para essa quantidade de apiamento, lógico que vai ter uma expansão, pode ser que a distalização não seja o suficiente, ou eu não consiga tudo o que eu preciso. Podia fazer desgaste interproximal, tá? Agora, com a biomecânica autoligável WINS, ficou ridículo. Ficou simples, sem ser simplório, tratar esse caso. Então, eu tenho o apiamento do mesmo lado do desvio. Então, o que eu falo para vocês? Bingo! Ótimo, perfeito, é tudo isso que eu preciso, é tudo isso que vai nos ajudar a corrigir. Agora, quanto tempo vai demorar para corrigir essa linha mediana? Vai demorar bastante tempo, demora muito, porque tem que haver toda essa remodelação dentro alveolar para que todos esses dentes girem para o lado esquerdo. Tem que ter paciência, vocês vão ver, ó. Aí no dia da instalação, né? Ah, por que não envolveu todos os dentes? Percebe que tem um botão aqui, a ponta de cúspide do segundo molar superior batia na vestibular desses dentes. Então está usando o botão e elástico para verticalizar esses dentes, tá? Então, se eu tenho... Ah, aqui já mostrou, né? Se eu tenho que levar essa linha mediana para a direita da foto aqui, aonde eu vou posicionar os wins? Em qualquer mesial aqui, ó. Pode ser na mesial do 44? Não, por quê? Porque está na curva. Pode ser na mesial do 45? Pode. Pode ser na mesial do 46? Pode. Pode ser na mesial do 47? Pode. Então, qualquer mesial posterior ao apiamento do lado do desvio. Eu posicionei os wins aonde? Mesial do 45. Só bastava esse. Não precisava de mais nenhum outro. Mas, como eu disse, wins, vamos entender que são sempre dois,
coloquei aí também um na distal do 45. Todo esse excesso de fio vai fazer o quê? Jogar todo mundo. Lembra que eu tenho o levante lá nos molares superiores. Então, desocluir esses dentes para facilitar a movimentação e eu vou ter a correção da linha mediana inferior para a direita. Esse foi o dia da montagem. Um mês depois, veja como esse molar já está mais verticalizado por causa do uso do elástico. Já abriu mais espaço aqui para o meu canino. A linha média continua desviada? Continua. Mantenho os wins nessa posição. Tá? Mantenho os wins nessa posição. Eu ainda tenho desvio da linha mediana, eu ainda tenho apiamento 30 dias, um mês pós. 2 meses pós. Olha lá o apiamento, a linha mediana continua indo para lá. 2 meses pós. Falei que demorava bastante tempo para vocês, que tinha que ter calma, né, para toda essa remodelação. Olha isso, pessoal. Essa linha mediana inferior, onde o canino era completamente fora do arco, esse 43, o 42 era fechado no 44, essa bioadaptação, essa biomecânica autoligável com o emprego dos wins, fez com que todo esse conjunto migrasse para cá, através do excesso de fio pelo apinhamento que eu tinha desse lado, em apenas 2 meses, sem extração, sem elástico, sem stripping, sem distalização, sem nada, apenas com biomecânica autoligável e wins, a linha mediana centralizada. Lembra que eu falei no início? Preciso de mais expansão? Preciso. Então eu tenho que reposicionar agora esses wins na região anterior do arco, para que agora eu tenha a bioadaptação transversal, o ganho transversal bilateral. Preciso de mais expansão? Eu tenho que reposicionar os wins para a região anterior do arco. 9 meses demorou para finalizar esse tratamento do inferior. Usando apenas bractes autoligáveis, fio termoativados e biomecânica de wins para acerto da linha mediana em apenas 9 meses. Isso é mérito da filosofia. Se isso acontece comigo, se isso acontece com o Cláudio, acontece com vocês, acontece com todo mundo, ok? Como não errar? Então, acerto da linha mediana com apiamento e o desvio para o mesmo lado do apiamento. Eu vou colocar o win na mesial de qualquer dente posterior ao apiamento, do mesmo lado que a linha mediana estiver desviada. Tá bom? Não coloque o win na curva. Então, um exemplo ali, ó. Vamos supor que eu tenha a minha linha mediana superior desviada para a direita e um apiamento do lado direito superior. Então eu vou posicionar o win aonde? Na mesial do primeiro molar superior direito, quando a linha média estiver desviada para a direita, e um apiamento na região dos plés ou dos caninos, também na região direita. Eu quis trazer esse caso da maxila, para todo mundo entender que pode acontecer na maxila, e trouxe esse caso da mandíbula, esse caso é de uma paciente minha. Então, para vocês verem que pode acontecer nas duas arcadas, tanto na maxila quanto na mandíbula. Valeu? Tchau, tchau.